Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Tudo sobre o Light Steel Frame. Eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Nesse vídeo da nossa série eu vou continuar aqui falando sobre os problemas que acontecem durante a obra. Estamos na parte 3, se você ainda não assistiu a parte 1, parte 2, volte lá que a gente está seguindo a sequência da obra, então é bem interessante. Porque eu quis mostrar esse assunto porque às vezes a gente fala só de pós-obra, mas às vezes a gente não fala dos problemas que realmente acontecem durante a obra e que podem ser corrigidos, que servem como lições aprendidas para a gente para as próximas obras. E agora, seguindo a sequência da obra, eu quero começar falando sobre os fechamentos externos. Os fechamentos externos eu ainda não tive a oportunidade de utilizar todos os materiais, todas as opções que a gente tem no Light Steel Frame. Vou falar então das que a gente já utilizou para que você entenda. Não tenho propriedade para falar dos que a gente não utilizou ainda, né? Sei só a teoria, mas vamos falando aqui dos que a gente já usou. Então, começando fechamento externo, primeira opção ali, a gente pode, uma das opções de fachada, a gente fazer com a placa OSB primeiro. A princípio, a gente não teve nenhum problema grande em relação à placa OSB, porque é uma primeira placa ali, a questão mais de parafusar. Desde o primeiro projeto, a gente já teve o entendimento de fazer uma paginação dessas placas. Ah, Vitor, pra que paginação? O pessoal dá conta da obra? Não, não dá, porque são várias regrinhas para o plaqueamento, que se for para fazer extremamente correto esse plaqueamento, é importante a paginação, porque senão o pessoal vai lá na obra, vai fazer, chega lá na frente, ele acha que está certo, mas não está certo. Então assim, não vou dizer problema, na verdade eu posso dizer problema, porque depois teve obra que a gente não conseguiu em tempo ágil fazer a paginação, e aí é visível a dificuldade, a demora que acaba acontecendo ali em relação ao pessoal com a execução desse plaqueamento. Outro ponto, que eu acho que foi mais desencontro da norma em si, porque antes de ter a norma de steel frame, tinham alguns manuais sobre realização de fachada, de materiais de fachada, e aí alguns materiais inicialmente recomendavam fazer o plaqueamento externo, e aí antes do plaqueamento colocar uma saia de membrana para essa membrana proteger a base dessa placa USB. Só que com o tempo, entendendo a técnica, e aí veio na norma também com isso, que não dá, não é interessante fazer essa bolsa por baixo da placa de USB, protegendo o pé da placa de USB, porque essa bolsa de membrana pode ocasionar ali em acúmulo de água e criar um bolsão de água. E aí a gente está tentando proteger a placa, mas na verdade a gente está com um bolsão ali que, se alcançar a água, vai trazer danos maiores, porque vai estar ali parado essa água. Então essa é uma correção que foi ajustada na obra, uma boa prática para melhorar a qualidade e a durabilidade na construção, que eu considero importante em relação ao USB. Além disso, outros problemas que a gente pode citar em relação ao USB durante a obra é a não proteção de cortes, porque de fábrica, quando você pega uma placa USB, ela já vem com os quatro lados dela já com a proteção ali, com a pintura de proteção madeira. Só que quando você corta essa placa, você vê ali que ela está toda crua. Então, se entrar uma água ali, já não vai ter o tratamento, essa placa já vai começar a ser danificada. Então, o próprio fabricante recomenda que se pinte toda vez que tiver um corte, que se pinte esse corte para aumentar a durabilidade ali dessa placa e essa proteção. Então, podemos citar problema durante a obra também, às vezes, isso. Atrasos que acontecem por mais que você fala para a mão de obra, às vezes acabam esquecendo, e você tem que voltar, pedir, olha, aquele corte ali está sem pintar, aí gera o transtorno da pessoa ter que pintar, às vezes dependendo da placa tá alta, tem que subir para fazer, e que às vezes a mão de obra é uma técnica, é um detalhe que para ele não faz tanta diferença, mas a gente que está gerenciando, a gente está ali acima, precisa de estar sempre cobrando, porque é extremamente importante para a durabilidade, para qualidade dessa construção. Então acho que de USB
a princípio é isso, de tipos de problemas que podem acontecer. E claro, né, quando não tem a paginação, sempre acontecem os erros de fixação e de colocação dessa placa, de requadros de janela. Você vai olhar lá, não transpassou a quantidade que precisa, porque também tem lá a recomendação pelo fabricante. Vai fazer um requadro de janela de porte, tem que fazer um L, rodeando a esquadria, e aí tem que passar pelo menos 20 ou 25 centímetros, se eu não me engano, ali dessa esquadria. Aí às vezes você vai olhar, tá passando 10 centímetros, tá passando só um pouquinho. Aí você tem que pedir pro pessoal corrigir, gera retrabalho na obra. Outra questão, parafusamento, tem distância de parafusamento correta. Você vai olhar, tá correto, tem que ir lá cobrar para parafusar corretamente. Então, esses detalhes que o próprio manual técnico do fabricante recomenda são problemas que acontecem durante a obra, principalmente quando você começa não tendo uma paginação das placas e depois essa não conferência do serviço. Que aí, a partir disso, a gente foi criando manuais simples, gente. Simplesmente a gente pega lá o que o fabricante vai utilizar, a placa USB, a LP. Vamos lá, ler o manual técnico deles. E aí a gente cria aqui um checklist de conferência do serviço de acordo com o manual deles, do que precisa de estar correto. Terminou o plaqueamento USB? A gente vai lá e vai corrigir. E aí só libera a próxima etapa depois disso. E aí a próxima etapa que a gente tem depois é a membrana hidrófuga. A que eu digo que a gente mais negligencia no Brasil é a tal da membrana hidrófuga. Porque ela tem uma propriedade muito importante. Assistam os vídeos ali se você quiser saber mais, assistam os vídeos da série Aprendendo Ciência da Construção comigo. Inclusive, o último vídeo antes desse, a gente falou sobre barreira de ar. E aí você vai entender um pouquinho sobre a importância além que tem uma membrana hidrófuga, além de, claro, a primeira proteção de água ali. Se você está usando USB ou não está usando USB, é uma proteção para parede ali, que a gente tem cavidades abertas. Às vezes vai ter lã ali, que se entrar água vai ser totalmente prejudicial à nossa parede. Então a lã, hoje eu diria que, com o conhecimento que eu tenho hoje, o problema durante a obra que a gente tem é muito mais de controle de execução, entender essa importância da lã bem feita, do que outra coisa. Hoje a conferência minha na LAN vai ser muito mais chata, porque eu entendi como que ela realmente funciona, qual que é realmente a essência dela. Quando a gente começou a trabalhar com steel frame, é muito falado de qualquer forma da LAN. E a LAN para proteger contra a água do lado externo e para permitir a casa respirar. E assista o vídeo lá que você vai entender também que se permitir a casa respirar, a gente precisa ter muito cuidado com essa fala, e essa fala não é correta. Não vou aprofundar aqui porque nos vídeos lá a gente fala sobre isso. E é muito técnico também. Mas a membrana é esse cuidado. Às vezes a gente, lembrando as obras assim, às vezes você corte na membrana e aí não proteger direito, só vem com a outra placa por cima. A gente começa a não ter sentido colocar ela. Se ela é uma proteção contra água e ar, se ela tem um corte, na verdade a gente nem deve colocar ela, deve colocar uma outra nova ali, fazer as sobreposições corretas. As primeiras obras não tinha fita de emenda na membrana, porque a gente precisa que ela se vede contra água e contra ar também. Então, esse entender do vedar contra ar foi um dos problemas também para a não utilização dela correta, porque aí eram mandados materiais para as obras e materiais sem essa fita de sobreposição da membrana. Então, perde uma característica da casa. Claro que não é simplesmente só aqui que fazer isso que a gente está vedando a casa, e aí é um problema gigantesco. Se não estiver fazendo outras coisas para ter essa vedação, não adianta nada. Aqui é um detalhe que a gente precisa de pensar como um todo, mas se não pensar como um todo, às vezes não vai fazer tanta diferença. Então, não se apeguem a isso, não fez, condenou tudo a casa, não. Aqui é o entender que você precisa pensar na casa como um todo, na envoltória da casa como um todo, para vedar ela 100%, primeiro contra água e segundo contra ar, mas em cada detalhe. E a membrana é um desses detalhes. Então, a correta execução da membrana é um desses detalhes. Então, qualquer furo que passar na membrana precisa de ser bem vedado para não ter essa entrada de água
e de ar, coisa que às vezes, principalmente às vezes, algo que foi até engraçado, no final da obra já estava preparando para pintura ali, aí o encanador, era obra que a gente estava fazendo só a execução de steel frame, o encanador esqueceu, e o pessoal da obra esqueceu também que tinha uma ducha externa que saía tubulação pela parede. E aí, cheguei na obra um dia, a hora que eu fui ver, o cara simplesmente só tinha cortado essas placas de qualquer forma ali, rasgado a membrana de qualquer forma, tirado a lã que estava na parede e aí vindo passar o tubo ali e depois para remendar isso de qualquer forma. Então, assim, são problemas que acontecem que afetam a durabilidade e a qualidade da construção. Então, é extremamente importante planejamento, controle, entender tudo que vai ter. Hoje também eu aprendi que tudo que a gente tiver externo precisa de ser colocado aqui, ó, nesse momento antes da membrana, ou no máximo depois dela, porque na hora da membrana já precisa de ter todas as vedações, tudo que passar de tubulação externa já precisa de estar 100% vedado aqui na membrana, porque depois a última placa, ela vem por cima. Aí pode-se fazer uma vedação a mais ali, mas a vedação tem que estar na membrana, porque senão a gente não vai ter a eficiência, a durabilidade máxima que a gente pode ter nessa construção e garantir, né, a qualidade que a gente pode ter nessa construção. Então a membrana, acho que hoje o entendimento é que muito mais os cuidados durante a construção, e aí dentro disso entra o próprio ponto que eu falei, né, desses cuidados, principalmente quando for fazer furos nela, sobreposição, utilizar os acessórios corretos para ela, fazer a vedação da esquadria, tem processo para vedar a esquadria também, que acontece nesse momento da membrana, então fazer a vedação correta dessa esquadria junto com a membrana para aí sim garantir uma qualidade, uma durabilidade correta para essa construção. E aí depois da membrana, as casas que a gente fez, veio a placa cimentícia. Só para lembrar aqui, a gente nunca fez casas de EIFES, mas aqui seria o momento que entraria o isopor se fosse um caso de EIFES. E aí a membrana poderia ser uma membrana líquida, não mais uma membrana de papel, mas as propriedades entrariam as mesmas propriedades, todo esse entendimento que eu falei aqui. E no OSB também, lembrando, se for plywood, a gente nunca utilizou plywood, mas também seria a mesma ideia, são as mesmas recomendações, só material com características técnicas diferentes, mas a questão da execução é praticamente a mesma. E aí a gente vem para a placa cimentícia. Placa cimentícia se repete um pouco dos problemas que podem ter que tiveram na placa OSB. Sem paginação gera mais retrabalho, gera mais demora na execução do serviço, porque o pessoal não tem algo ali para sair, e aí eles acabam tendo retrabalho, porque começam a fazer, e se a gente vai conferir, tá errado, aí tem que refazer. Então, e às vezes até perder material, né, nessa, porque às vezes corta uma placa que não era para cortar. Então, entendimento que a paginação é extremamente importante para casas, principalmente casas de segundo piso, casas grandes. O que eu falo mais é por questão de casas grandes, né? Uma casa pequena até é mais simples, não tem tanta parede, a metragem de parede é menor, não vai gerar um custo, um retrabalho, um tempo maior de trabalho a mais, maior. Mas uma casa grande gera, então a gente precisa de ter esse entendimento que quanto maior a casa, mais processos precisam ser desenvolvidos para que a gente consiga garantir a durabilidade ali nessa construção. Claro que a casa pequena também vai ter processos, mas é aquele negócio, é pequeno, então é mais fácil controlar, é mais fácil refazer se for o caso. E se tiver processos, muito menos vai ter que refazer. Então, placa cimentícia, essas questões de paginação, de parafusamento, de encontro de janelas e portas, esse entendimento do que precisa ser feito correto. Se não estiver em um projeto, o pessoal da mão de obra acaba fazendo errado. E é aquele negócio, não dá pra gente ficar 100% do tempo ali olhando o pessoal executar o serviço. É impossível. Então, para corrigir isso, a gente precisa ter em projeto. Porque aí a gente também tem algo até para cobrar do pessoal se depois eles errarem ali. Agora, se eles errarem por gosto deles, a gente vai cobrar o quê? Se o nosso papel era fazer o projeto. Então, temos que entender isso. Eu vejo muito... Eu defendo muito a mão de obra, porque a gente já teve mão de obra. Defendo assim, né, nesses pontos.
que eu percebo muita injustiça às vezes das pessoas. As pessoas não fazem o que precisam de ser feito, como projetos corretos que precisam de ser feitos, e depois querem terceirizar a responsabilidade para a mão de obra. Mão de obra passar lista de material, mão de obra executar o serviço que deveria estar em um projeto, passando para ela e ela simplesmente executar aquilo que está no projeto. Então, assim, a mão de obra está agregando o serviço e ainda tem que agregar a responsabilidade de coisa que era nossa, falando aqui. Então, hoje eu acho isso extremamente errado. Então, tudo que pode ser feito projeto tem que ser feito projeto. A gente tem que ter paciência, a gente tem que começar as coisas do jeito certo. Porque depois esse tempo ali na obra vira muito mais ali do que esse tempo que fosse fazer o projeto só com retrabalho. E o principal, né, custos maiores, porque tudo ali estando na obra é mais caro. Aí, praticamente isso, então, praticamente as mesmas questões ali da USB. E aí a gente vem pro Basic Coat. Basic Coat, primeiro a gente trata a junta e depois passa a massa ali uniforme com a tela, né, em toda a superfície. O Basic Coat de problemas assim, a gente pode dizer, o tratamento de junta precisa de uma atenção muito ali, o pessoal precisa de um pessoal que entende mesmo, porque não é só passar massa e passar a tela de qualquer jeito, tem que ser massa, fita, apertar a fita bem apertada e depois passar uma demão de massa, mas sem engrossar muito, que o Basic Coat é muito fino, é questão de 3 a 5 milímetros, tá muito fino, porque senão depois ele cria ondas. A gente não tem as placas rebaixadas, então imagina, você está colocando uma fita na junta e se colocar massa de qualquer jeito, essa massa vai criar onda. Então, posso dizer que os problemas que a gente teve no Basic Coat começa aí. Começa nesse tratamento de junta, não apertando corretamente a fita e aí passando essa mão de Basic Coat na junta fininha, bem feitinha, bem aberta para depois, na hora que vira a camada uniforme em toda a placa, ter uma superfície para regularizar melhor, porque você não pode engrossar, não é reboco que a gente pode taliscar a parede e uniformizar ela, não. A gente vem com a camada fina, só com a desempenadeira, então a gente precisa muito do tato da pessoa. Então as primeiras obras a gente penou muito com a mão de obra, que nossa mão de obra era nova, com esse acabamento do Basic Coat. A gente olhava a fachada assim, principalmente pegava sol, fachada muito marcada, porque não tinha essa regularização da mão ali. Depois a gente acertou com uma nova contratação, mas a gente penou um pouco, e aí gerou muito retrabalho, tudo. Então hoje o que eu entendo é, a gente precisa ter atenção, entender essa mão de obra que vai fazer esse Basic Coat, porque ele é o último material que a gente tem antes da pintura. Se for colocar revestimento, tanto faz, já o revestimento também precisa dessa camada, vai só tratar junto e pronto, já vai colar o revestimento. Agora se for pintura, mesmo que a gente coloque textura também é muito fina, a textura que a gente recomenda é uma textura de 1,5 milímetros. E aí dependendo da imperfeição que tiver, a textura não vai esconder, principalmente imperfeição de junta. Então aí depois tem que vir com outra camada fina. Então acaba gerando mais retrabalho, mais tempo ali na obra, com vários custos indiretos agregados. Transtorno ali, claro, sempre, né, que o cliente chega, olha a fachada, não tá legal, então é muito importante a gente ter essa atenção nessa fase do Basic Coat, entender a mão de obra, cuidado com a mão de obra muito barata, que não vai fazer um Basic Coat bem feito, vai trazer esse retrabalho e depois a pintura não vai esconder. E o ponto, a gente não pode ter essa mentalidade, depois a pintura esconde. Não, a mentalidade tem que ser, vamos fazer certo agora e depois a textura vai ampliar a qualidade desse Basic Coat. E depois a gente foi vendo, em outras obras, foi tendo esse Basic Coat bem feito. Passou dessa curva de aprendizado, entendemos, precisa ser feito isso. E a gente foi tendo Basic Coats bem feito. E aí você vê o Basic Coat ali quase que praticamente dá para rolar uma tinta em cima e pronto. Mas claro, o sistema como um todo a gente recomenda a textura. Mas isso, ter essa mentalidade, entender que cuidado, mão de obra muito barata, vai chegar nessa fase, não é, na verdade em todas as fases, né? Mas nessa então, que é a última antes da pintura, vai acabar fazendo coisa mal feita e aí vai gerar retrabalho depois na obra. Então temos que ter muita atenção nessa fase de Basic Coat, com a mão de obra, com a qualidade ali, porque depois não podemos ter essa mentalidade que a textura vai esconder. Tem que deixar ali
bem feito. E aí vou falar aqui vou falar mais do isolamento das paredes nesse vídeo aqui. Para o isolamento das paredes, a gente já utilizou as 3 lãs. A gente já utilizou lã de PET, lã de vidro e lã de rocha. Lã de rocha, quando a gente utilizou, não foi casa toda, foi parte da casa para otimizar ali a acústica. Mas o que eu percebi em relação às lãs é que aqui agrega melhor, porque a lã de rocha, quando a gente utilizou, ela foi em placa. Então hoje também, com conhecimento técnico, a gente vai aprofundando e vai entendendo característica e importância do detalhe na construção. A lã de placa hoje eu entendo que é a mais eficiente. Por quê? Quando a gente compra a lã de rolo e o pessoal da mão de obra vai colocando essa lã de rolo, a lã de rolo ela é muito fácil de soltar. Então às vezes tem uma tubulação, tem alguma coisa, tem um encaixe aqui dentro do perfil. E aí se a gente começa a buscar na memória ali a execução, às vezes não era preenchido o vazio correto, a gente precisa de preencher 100%, é uma lã para isolamento acústico e térmico. E para isolar, principalmente acústico, se tiver uma frestinha, o som já vai passar. Então esse cuidado é igual a questão da membrana, são cuidados que eu entendo muito mais hoje com o conhecimento técnico que a gente vai aprofundando e que, vamos dizer, não é um problema drástico. Mas se a gente está colocando o material é com uma determinada função, a gente tem que parar de se enganar, tô colocando e vou ter isso. Não, eu tô colocando, foi feita a execução correta e aí sim eu vou ter isso. O material não é milagroso, de só estar ali parado na parede que ele vai ter a eficiência que a gente precisa. Não, precisa ter a execução correta para que tenha a eficiência correta. Então essa atenção ao detalhe ali na execução é o que eu digo hoje que é o mais importante na questão da lã. Para a lã funcionar, ela precisa de estar preenchendo a parede como um todo. E aí é o que a lã de placa, eu percebi que como ela é em placa, é menos suscetível ao erro ali do pessoal da mão de obra, porque você não vai estar esticando ela, não vai estar puxando ali e acabar tirando a parte ali e não preenchendo um vazio. Então, a lã que eu diria é essa atenção ao detalhe da lã para que ela preencha a parede como um todo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas e compartilhar esse conhecimento que a gente está compartilhando aqui sobre o Steel Frame. Na nossa descrição tem 3 links extremamente importantes. Para se você gosta da forma que a gente fala aqui e quer contratar um de nossos trabalhos, vai deixar o seu contato ali nesse link da descrição para a gente mandar mensagem, agendar a reunião e ver como a gente pode te ajudar no seu trabalho, seja você profissional que quer projeto executivo, que quer estudo de viabilidade, que quer que a gente fique responsável por toda essa parte de pré-obra, seja você cliente final que quer que a gente fique responsável por toda a sua construção. Então preenche o formulário ali que a gente vai entrar em contato o mais breve possível. E aí tem mais 2 links extremamente gratuitos. Ali eu peço o contato, mas você pode nem passar o contato que você vai ter o material ali totalmente gratuito, sem ninguém entrar em contato com você. Estudo de viabilidade financeira, um e-book sobre a importância, como construir sem surpresas, e o outro um checklist de tudo que eu considero importante para que você tenha antes de começar a sua obra. Então faça o download, é extremamente gratuito, tenho com certeza que alguma coisa você vai aprender para construir a sua casa. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.